Albert também, será? Isso O Zalber, tá certo? cassação aqui, não dá? Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores e senhoras. Toninho Marangoni, Carlinhos Sartori, César da Farmácia, Beth Manuel, Fábio Galvão, Luan Rostirola, Mino Nicolai, Maurício Casemiro e Thiago Fontolan. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, que acontece hoje, 15 de setembro de 2020. Convido a vereadora professora Marisol para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. A leitura desta noite está em João, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Há 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Palavra do Evangelho, graças a Deus. Passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra a vereadora Beth Manuel. Boa noite a todos. Venho hoje expor um caso gravíssimo e que por várias vezes tentei alertar os nobres colegas, mas que por votação contrária não pudemos apurar melhor o caso. Então, como já entreguei a solicitação ao presidente da Casa, e a mesma já foi notificada pelo Ministério Público na data do dia 11/9, venho aqui pedir para que os senhores possam votar a favor da apuração do caso de acúmulo de 3 cargos públicos e, consequentemente, o recebimento dos mesmos pelo período de 2 anos e 10 meses da vereadora Marisol, e que possa ser apurado conforme denúncia de que a nobre vereadora esteve em 2 locais ao mesmo tempo, o que é fisicamente impossível, contrariando a lei, que é bem clara quanto à compatibilidade de horários, sendo que a vereadora, em horário de aula, participava das reuniões das comissões que pertencem. São essas comissões de Justiça e Redação, Comissão e Finanças, Justiça e Redação, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Comissão Especial de Ética, conforme atas assinadas pelos membros. Peço, então, que o caso seja analisado pela Comissão de Ética, dada as graves condutas da vereadora. Vejam bem, não é instauração de CPI, e sim a análise da Comissão de Ética dos atos e posições conivente da vereadora e seus superiores, causando prejuízo aos cofres públicos. Também peço a substituição da mesma da Comissão de Ética
e dos colegas do mesmo partido, devido ao interesse próprio no assunto. E creio que também serei atendida ao pedir o afastamento da nobre vereadora Marisol de suas atividades como vereadora, para que o andamento de toda análise não seja prejudicada, uma vez que a denúncia feita no Ministério Público foi acatada pela promotora doutora Patrícia Tagliatelli Barsottini e que foi instaurado o inquérito civil, conforme o artigo 129 do inciso 3º, que é proteger o patrimônio público. Nós, como vereadores, temos como principal papel fiscalizar o Executivo. E caso haja irregularidade, como tem nesse caso, o papel é denunciar e tomar as devidas medidas para que a mesma seja regularizada e que tudo fique dentro das leis vigentes. Temos o dever de apurar essa ilegalidade, pois, devido a casos semelhantes e que não são tomadas as medidas necessárias, é que a classe política está desmoralizada e desacreditada perante a população. E fomos eleitos para representar o interesse do povo, e não o interesse próprio e de amigos. E, por fim, espero contar com os votos de vossas excelências, para que passamos uma imagem de proteção e imoralidade para todo o povo, pois os senhores, votando contra, estarão sendo coniventes com atos ilícitos da nobre vereadora Marisol. Agora, uma pergunta que não quer calar. A quem cada um de nós representa? Uma pergunta direto para a vereadora Marisol. A quem a senhora representa aqui nesta casa? Obrigada a todos. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai. Perdão, desculpa, estava na outra folha. Vereador Tiago Fontolan. Depois é o Mino. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, público que nos honra com a audiência através do site da Câmara e também do YouTube. Meu boa noite. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna na noite de hoje para dar uma satisfação à população itapirense, porque já vem sendo ventilada a minha não participação nas eleições do ano 2020, e eu venho aqui a essa tribuna para dizer que realmente é verdade. Na eleição de 2020 não participarei como candidato, foi uma decisão pessoal, comunicada ao grupo, espero que entendida pelo grupo. 2019 foi um ano de muito aprendizado para mim, um ano difícil, mas de muito aprendizado, e que me fez repensar diversas ações e atitudes da minha vida. E é preciso, nesse momento, diante de tudo que eu estou vivendo, eu ter o foco em uma das minhas atividades. Então, conversei com a minha família, conversei com várias pessoas que sempre colaboraram com a minha caminhada, e entendemos por bem, então, nesse momento, não participar das eleições. Não deixar de fazer política, né? A gente continuar no meio político, podendo ajudar da forma com que a gente puder ajudar, mas sempre poder colaborar. Porque política a gente faz a todo momento, conversando, é nas entidades, é ajudando as pessoas, usando, muitas vezes, do nosso contato com alguma... Muito embora não tendo mandato, mas usando do nosso contato para poder auxiliar alguma pessoa em algum assunto. E isso é fazer política, e, na minha opinião, a boa política. Então, nesse momento, como preciso focar em uma atividade, eu prefiro, então, e peço licença a todos os meus eleitores e ao cidadão itapirense que me permita focar na minha família e no meu trabalho.
Então, queria agradecer a todos os eleitores, a todas as pessoas que em 2016 confiaram o voto em mim, e eu cumprirei o mandato até 31/12/2020, com o apoio de todos eles, mas decidido, então, não participar das eleições de 2020. Então, esse era o comunicado que eu gostaria de fazer a todo o público itapirense, aos meus eleitores, a vossas excelências, a todos vocês que sempre me ajudaram na caminhada. É o que eu gostaria de deixar esclarecido para todos, até para que não haja conversas tortas, né? Então, era isso. E o segundo assunto, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar na noite de hoje. Eu entrei com um voto para a semana que vem, mas parabenizar no dia de hoje, na noite de hoje, a Embil, pelos seus 38 anos de fundação. Parabenizar o comendador Vladimir Siqueira, que com certeza está num bom lugar, cuidando de todos nós. O Júnior, né? Com o Vlades, a dona Elza, a Salua e a Penhita, essa família Siqueira que batalhou e ainda batalha e cuida dos empregos dos itapirenses. Então, pelos 38 anos de fundação dessa magnífica empresa, eu desejo parabéns a eles e que Deus possa conservar a saúde de toda a família para que os próximos 138 anos sejam comemorados de fundação dessa empresa magnífica. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e fique, então, o meu abraço a todo o povo itapirense. O vereador Mino Nicolai. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o público não está presente, a imprensa presente, os que nos ouvem, né? E eu quero hoje comentar aqui, mais uma vez, né? Aonde, num depoimento que eu fiz atrás aqui, quando eu citei a Carina Conino Marcati, né? Num discurso com o deputado, e a cada dia que passa eu tenho uma surpresa. E até essa semana, quando se mudou os horários da rádio, vereador Galvão, e a gente vê quando a coisa é encaminhada de uma forma errônea, né? Porque o que acontece? Com muito respeito, eu quero deixar uma pergunta aqui ao repórter da rádio, aí, ao Imberê, e dizer para ele o seguinte: se ele tem alguma coisa pessoal contra a minha família, eu que sempre respeitei a dona Conceição, o seu pai, o Dantas, participamos muitos anos de gincana junto com a mãe dele, né? A família Breda, a família Vancini, né? A esposa dele, a Rita, que a gente sempre conviveu junto, né? E eu fico aqui entristecido, mas não vou tocar no assunto, só vou deixar no ar a pergunta para o Imberê, qual é o problema que ele tem com o meu irmão, para ele poder se sujeitar a fazer o que aconteceu ontem na rádio, né? Quando vai se falar da represa, que eu tanto falei para o vereador Maurício aqui, certo? Aonde fizeram uma jogada, vereador, uma jogada, depois de falarem do senhor, criticarem o senhor por tudo aquilo que o senhor fez a respeito da Covid, né? Que o senhor estava politiqueiro, enfim, não é a situação que eu gostaria de falar aqui. Mas como o senhor é um companheiro e está do meu lado, também achei um absurdo o comentário que se fez, né? Que eu não vi nada de errado na reportagem do senhor. Mas, enfim, levaram o Lucas Gardinali lá, vereadora Beth, que é do SAI, para falar de novo dos 2 milhões da Agência Nacional da ANA, que é das águas, que foi devolvido. Aí eu ia falar para o Imberê se informar que esse dinheiro foi devolvido
porque não houve licitação, não tinha como tocar e nem se fazer uma represa, já falei isso para o vereador Maurício, com 2 milhões de reais não se faz a fundação de uma represa. Tá? Só que eles querem falar, mais uma vez, se faltar água em Itapira, o problema do Toninho, aí eles tentam montar uma coisa e eles não conseguem, eles enroscam, eles falam as coisas erradas. Aí a gente vê como é tendenciosa a Rádio Clube de Itapira, eu fico impressionado. A gente sabe, já falei do respeito que eu tenho pelo Betusca, pelo Toy, mas não é possível abrir um espaço, que é esse que o Barros Munhoz compra e paga, deve pagar muito bem, para levar as mesmas pessoas sempre a falarem coisas que não devem. Então, eu queria dizer, os 2 milhões, povo de Itapira, ouvintes aqui da Câmara Municipal, os 2 milhões foram devolvidos, não tinha como se fazer uma represa com esse dinheiro pela dimensão da obra. E vou dizer por quê. Aí fala que eu quero ressuscitar defunto. O deputado Barros Munhoz vendeu o SAI de Itapira por 13 milhões, sumiu com o dinheiro de Itapira, ninguém sabe aonde está. A dívida está em 36 milhões lá depois que o Toninho recuperou o SAI para Itapira. A Sabesp ia fazer represa. Se o Toninho tivesse começado e não deu tempo, agora ficaram 8 anos lá, fora os 30 do Barros Munhoz, antes dos 8 do Toninho Bellini. Não fizeram represa nenhuma, não fizeram nada. Agora a gente traz o SAI de volta, tira o peso de cima da cabeça do povo de Itapira. Nós ficamos 8 anos sem cobrar IPTU, abaixou-se a água, trouxe o SAI de volta. Então, meu Deus do céu, se o deputado Barros Munhoz é tão poderoso, vamos torcer aí, vai que ele ganha a eleição, se ele é sacudido, que ele rasga mesmo o verbo, faz a represa de novo. Eu quero ver ele fazer represa. Ele não reformou a estrada de Mugimirim, aí vem falar que é pandemia, é a 5ª vez que ele solta rojão, promete, e não inaugura nada. Então, povo de Itapira, quando se falar dessa represa, isso aí é balela, maracutaia. Esse dinheiro foi embora, não voltou, não se gastou com nada. Então, acreditem em mim, é mais uma jogada baixa e suja do deputado Barros Munhoz com o povo de Itapira. Obrigado, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, imprensa presente, internautas, população itapirense. Hoje eu gostaria de começar o meu discurso, não gostaria de começar meu discurso dessa maneira, mas com as palavras do Mino aí, eu tive conhecimento que eu fui alvo de certas palavras, porém eu não escutei, não vou aqui rebater o que eu não sei, o que falaram direito de mim, mas deixo aqui o meu lamento, porque eu respeito a opinião do cidadão que fez. Como eu disse, eu não escutei, não posso falar com quem fez. O companheiro falou aqui que é o Emberê, ele sim, muito amigo meu, considero ele como um amigo, sim, mas acredito eu que ele estava cumprindo tarefa como funcionário. Acredito, eu quero acreditar isso daí. Vou ter que respeitar a opinião dele, e quando eu tiver ciência desse áudio dele, se por favor puderem me encaminhar, vou conversar sim a respeito disso. Porém, eu queria deixar registrado aqui hoje na minha fala, a lamentável manchete na televisão nacional novamente. Itapira, infelizmente, não bastou a pandemia para dar uma calma. Somos manchetes novamente. Agora, referente ao corte de árvores. Teve uma televisão, a Record, fez uma matéria aqui com o pessoal lá do Gravi, tendo em vista ao corte de árvores
totalmente desorientado pelas denúncias que foram feitas e pela suspensão do corte realizado a pedido mesmo da Sabesp, da CETESB. Não foi falado para a CETESB a verdadeira corte que seria feito. Então, infelizmente, a nossa administração parece que não leva as coisas direito. Porque, como foi dito pelas pessoas ali dando a entrevista, pelos documentos que nos foi apresentado aqui semana passada, estava entrando uma APP nascente, e nós estamos vendo no jornal a falta d'água. Aí vai fazer o quê? Vai lá fazer um corte de árvore, que a árvore serve para preservar a natureza, segurar a água, e vamos nessa daí. Tá? Sendo que, como foi mostrado no estudo feito e na reportagem, tinha outras vias para ser feito esse corte. Não, mas parece que tem o prazer de fazer as coisas na loucura, passar aqui no sopetão e ser notícia de jornal. Infelizmente, Itapira não está sendo bem vista. Coisa que nos entristece muito. Hoje é só isso, muito obrigado. Você dá uma parte, um minutinho, vereador? Sim, senhor. O seu tempo aí é 1 minuto. Eu só comentei a respeito desses 2 milhões, a relação da água, porque eu citei aqui outro dia, que é uma coisa impressionante, né? A gente, 2 milhões para se fazer uma represa, e 1,2 milhão que veio para fazer a ponte da Ponte Nova, também foi devolvido pelo Paganini para fazer uma ponte, e não foi feito. E eu quero chamar a atenção do povo de Itapira, se o senhor me permite, no seu aparte, para que vá ver o que estão fazendo no condomínio Levate de Itapira. Aterraram até as matas. Mas vai lá ver. Eu fotografei, eu tenho tudo fotografado, eu já ia encaminhar uma denúncia, mas quando eu vi a placa lá que a CETESB também deu autorização, aquilo lá é um absurdo. Porque, para quem não sabe, o ponto mais baixo de Itapira, o ponto 0, -1 de Itapira, para todo escoamento de água, é exatamente naquele local. E vão fazer mais de 200 terrenos e já está à venda. Aquilo lá, quando tiver uma enchente, que é que não existe mais água, aquilo lá é uma barbaridade e foi permitido. Admiro o Grupo Cimoso, deixo aqui os meus pêsames por terem participado de um ato daquele e fazer um loteamento num lugar daquele de preservação ambiental. Ambiental. Quem quiser ver, povo de Itapira, vá lá ver no condomínio Levate o que estão fazendo lá embaixo. Obrigado, Mino. Obrigado, senhor. Está com a palavra vereadora professora Marisol. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa, internautas, o meu boa noite. Bom, como é bom ter um deputado que realmente trabalha e ajuda. Essa semana passada, R$ 1 milhão para a Unicamp. A Unicamp que sempre está nos auxiliando, nos ajudando, e também mais 4 escrivãs para o nosso município de Itapira, e que hoje eu tive o prazer de fazer uma representação, e eu fiquei conhecendo a primeira escrivã que já começou esses dias aqui, trabalhar na nossa querida cidade de Itapira. Muito obrigada, deputado Barros Munhoz, pelo esforço que o senhor tem demonstrado, pelo amor e pelo trabalho, compromisso para com o povo. Muito obrigada. R$ 1 milhão para o nosso querido Unicamp e mais 4 escrivãs para o nosso município de Itapira. Bom, também gostaria de comentar aqui, semana passada, eu não fiz por vias da Câmara Municipal, mas fiz pessoalmente um ofício solicitando ao nosso querido deputado uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a construção de um cemitério para animais de pequeno porte. E ele prontamente falou assim,
Pode ficar sossegada, vereadora, que não vai... eu vou conseguir mais essa conquista aqui para os nossos animais. Então, é muita coisa. Nós avançamos muito na defesa dos animais. Castramóvel, o CAAME, que muitos daqui até falou assim, mas será que vai? Está lá. Está lá para todo mundo ver lá a placa, a conquista do CAAME lá, que vai servir para auxiliar, acolher o animalzinho e procurar uma família para eles. Muito bom defender os animais e agora, com certeza, Itapira terá um cemitério para você, infelizmente, enterrar o seu gatinho, o seu animalzinho aqui. Mais R$200 mil para a construção, que vai ser através da emenda do deputado Barros Munhoz. E eu escutei atentamente o que a colega vereadora falou. A colega vereadora, esqueci que a senhora é autoridade, né? Que a senhora, exatamente, vereadora Beth, eu não tô dando a parte, vereadora. É que a senhora, como eu já falei semana passada, a senhora não tem o que falar. Vereador doutor Maurício, com mais essa conquista dos R$200 mil para a construção do cemitério para os animais de pequeno porte, vai passar de 1 milhão do meu mandato, R$1 milhão. Estava faltando só 20 mil. Com mais 200 mil, vai passar. Isso é trabalho. Então, realmente, enquanto a senhora fica acusando, fica falando mal da minha pessoa, vai trabalhar. Realmente, eu não te represento. Sabe por quê? Porque eu represento as pessoas honestas, as pessoas que realmente trabalham por Itapira. Meu boa noite. Está com a palavra o vereador doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Primeiramente, Tiagão, eu sinto muito seu declínio, respeito e que Deus abençoe você nessa jornada. Primeiramente, tem que ter muita coragem. Sei que você é um homem de coragem e um homem de atitude. Então, parabéns e que Deus acompanhe você nessa jornada aí. Tenho muito orgulho da Vossa Excelência. Mas entrando na conversa, Faustinho, você falou aqui das árvores, você falou da falta de água, que eu vou entrar nesse ponto. Mas por que vocês não falaram da queimada? Ninguém dessa oposição, ninguém que veio aqui e falou várias e várias coisas sobre a derrubada de árvore, se manifestou pelo meio ambiente em relação às queimadas. Eu começo até a achar esquisito. Queimadas, nesse tempo seco, nesse momento político, oposição não se manifesta. Por quê? Mais de 10 pontos de queimada na nossa cidade. O que será que está acontecendo, Carlinho? Mas, tudo bem. Quando a gente falou de represa, eu vou usar o jargão do Mino Gostei. Povo de Itapira, prestem atenção. Não se iludam pelo aquilo que o vereador Mino Nicolai disse. Não foi apenas R$2,5 milhões, apesar de ser bastante dinheiro. Foi a desapropriação da área da usina, foi a compra da área da família Beira de Amparo. O local onde era para ser feita a represa era uma região chamada de Talveg, que é a região de maior escoamento de água, onde há vales dos dois lados. Não sei se vocês conhecem o projeto. Não é uma barragem imensa. Na verdade, são 2 vales grandes, onde você faz uma pequena barragem e acontece uma inundação. Pouco mais de 2 milhões, consegue-se. Que seja 10. Quando se xinga aqui o deputado, qual eu faço parte com muito orgulho, esse cara levantou um hospital municipal. Quantos milhões custa para fazer um hospital municipal? Agora, prefeitinho que não tem coragem para erguer uma barragem, isso que já tinha desapropriação, isso que já tinha dinheiro colocado em caixa, já tinha projeto. Isso é descaso com o povo de Itapira.
Hoje a gente paga a dura pena da água estar acabando, porque Toninho Bellini foi irresponsável, imprudente e não, em momento nenhum, pensou na população de Itapira. Apenas não quis dar crédito para o deputado Barros Munhoz. Povo de Itapira, essa é a verdade. É até dolorido, viu, Tiagão? Porque eu passei perto do Ribeirão da Penha hoje, tá só um fio d'água. E olha, se tivesse a hombridade, Toninho Bellini, naquele momento, de tocar a obra, tenho certeza absoluta que o deputado que eu represento, Barros Munhoz, ia fazer de tudo para conseguir dinheiro. Mas, mais uma vez, Toninho Bellini não se abaixaria e pediria dinheiro. Por quê? Para Itapira não tem problema, mas eu não posso me rebaixar. Essa foi a política que foi feita durante 8 anos. Nossa cidade foi acabada em buracos. Vocês já viram matéria, já trouxe aqui nessa casa. A nossa cidade não levava nem pacientes para outras cidades, para tratar saúde. O povo tinha que morrer aqui. E olha, foi logo depois da eleição que ele perdeu. Esse é o tipo de político que a gente estava falando agora de pouco. E quando você falou do absurdo da Ponte Nova, quem que arrumou dinheiro para fazer a ponte da Ponte Nova? Mino, desculpa, não foi o Toninho Bellini, foi o Totonho. A ponte que está sendo feita, vai lá ver. Ali eu fui visitar, as ferragens já estão colocadas. Não adianta você falar, Mino, não adianta, está lá para quem queira ver. Agora, fala R$ 1 que o Toninho Bellini trouxe para Itapira nesses últimos anos. Se alguém achar R$ 1 que ele trouxe, eu renuncio meu mandato. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. Antes de passar o expediente, a presidência também queria fazer um relato. O vereador Tiago Fontolan. Conheci o vereador Tiago no Lar Gracinda. Com muito trabalho e esforço, o Lar Gracinda elegeu 2 vereadores. Eu e o vereador Tiago Fontolan. Então, realmente foi um prazer, presidente. Vamos terminar esse mandato, com certeza, com maestria. Muito bem, sempre pensando na população. Decisão difícil, mas sabendo do seu potencial, sabendo do seu caráter, é o que você deveria ter feito e o coração o seu mandou. Então, siga em frente nessa vida. Silaria está lá, a avó está lá, a mãe está lá, o Felipe está lá. Cuide deles e continue sempre pensando no povo de Itapira como sempre pensou. Parabéns e continue sempre com a gente. Passamos ao expediente, discussão e votação da ata da 28ª sessão ordinária. Está em discussão? Está em votação? Aprovado por todos. Passamos à leitura do decreto executivo. Requer que seja lida a ementa e a mensagem. Números. Decreto de número 204, de 11 de setembro de 2020. Abre crédito extraordinário no orçamento vigente no valor de R$ 4.886.046,00 para fins que especifica. 4 mil. Aos excelentíssimos senhores, membros da Câmara Municipal de Itapira, do Estado de São Paulo. Excelentíssimos senhores, em atenção ao disposto artigo 44 da Lei Federal 4.320, de 64, vimos, por meio deste, dar imediato conhecimento da abertura de crédito extraordinário realizada pelo Decreto Municipal 204/2020, que segue em anexo. Tal medida se faz necessária em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, pela Declaração de Emergência em Saúde Pública, SPIN, realizada pelo Ministro de Estado da Saúde, por meio da Portaria 188, de 13 de fevereiro de 2020, bem como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Decreto Legislativo
número 2495, de 2020, que reconheceu, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do estado. Ao poder público se exigem medidas imediatas, como reduzir interações sociais, estabelecendo a quarentena e isolamento, determinação de fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e de serviço, que, a despeito de serem medidas necessárias, à proteção da saúde e à vida de nossos cidadãos, indubitavelmente ocasionará grande perda de receita e renda para o comércio e trabalhadores. Evidente, pois, que o reconhecimento do surto epidêmico como calamidade pública é medida de extrema necessidade, considerando os inevitáveis efeitos que a crise gerada irá deflagrar na economia municipal, com consequente e significativa diminuição na arrecadação estimada para o presente exercício. Para tanto, o crédito extraordinário ora aberto tem por finalidade financiar ações destinadas ao combate e controle da referida pandemia, bem como atender aos anseios e necessidades da população. Aproveito a oportunidade para reiterar às vossas excelências os protestos da minha mais alta consideração. Prefeitura Municipal de Itapira, 11 de setembro de 2020, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Ciente e à disposição. Passamos à leitura do projeto de lei. Projeto de Lei 80/2020 dispõe sobre a denominação de uma via do condomínio de Chácaras Bom Repouso. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Jesus Balbino a Rua 1 do condomínio de Chácaras Bom Repouso, com acesso para a Estrada Municipal Aparecido Topã, no bairro do Machadinho. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 14 de setembro de 2020. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Passamos à leitura das emendas. Emenda aditiva de número 1 de 2020 ao projeto de lei 62/2020. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 2º do projeto de lei 62/2020, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências, nos seguintes termos do inciso 4º, preservação do meio ambiente. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso ao artigo 2º do projeto de lei 62/2020 com a redação a seguir. Inciso 4º, preservação do meio ambiente. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 15 de setembro de 2020, Comissão de Finanças e Orçamento. As comissões competentes. Emenda modificativa número 7 de 2020 ao projeto de lei 62/2020. Altera dispositivos de anexo ao projeto de lei 62/2020, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os seguintes programas e ações em todos os anexos correspondentes à LDO de 2021, conforme exposto. Suplementação. Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, suporte à Secretaria de Agricultura e Proteção Ambiental, manutenção e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
valor 155 mil. Anulação, Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, Programa Cidade Moderna e Projeto de Infraestrutura. Valor total da anulação, R$ 155 mil. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 15 de setembro de 2020, Bete Manuel, vereador. As comissões competentes. Passamos à leitura do parecer. Do despacho, vereadora. Parecer de número 116, 2020. Ao projeto de lei 79, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte, Lazer e Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que aí subscrevem estadas que forem exarar parecer ao projeto de lei 79, 2020, de autoria do vereador Carlinhos Sartori, que denomina a Academia ao Ar Livre na Praça da Justiça, entre o Jardim Galego e a Vila Figueiredo, de Ada Damasco Laurindo. Acordaram por exarar parecer favoráveis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opino pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 10 de setembro de 2020, assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, eu requeiro que o projeto venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Se precisar, você pega aqui. Passamos aos votos de pesar. Voto de pesar de número 159, 2020, pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Gutierrez Negrete. Deixa eu ver se eu peguei aqui no plano. Está certo. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Voto de pesar de número 160, 2020. Pelo falecimento da senhora Antônia Borges Brusasco, Antoneta Brusasco. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 161, 2020, pelo falecimento do senhor Paulino Bruno. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 162, de 2020, pelo falecimento do senhor Sebastião Sabino de Mira Filho. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Voto de pesar de número 163, 2020, pelo falecimento do senhor Luiz Antônio Crico. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Voto de pesar de número 164, 2020, pelo falecimento do senhor Oswaldo Lopes Pinheiro, o barbudo da defesa. Autoria, Carlinhos Sartori. Já foi. Prestaremos 1 minuto de silêncio em homenagem pós aos falecidos. Está em votação. Aprovado por todos. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 138, 2020. Voto de congratulação com o senhor Hortêncio Formigari pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 13 de agosto. Autoria, Carlinhos Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. Requerimento número 139, 2020.
Voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida Sartori Cavenaghi pelo transcurso do seu aniversário de nascimento celebrado dia 4 de setembro. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. Requerimento de número 140/2020. Voto de congratulação com a senhora Dulce Regina Souto Passos pelo transcurso do seu aniversário de nascimento celebrado em 27 de agosto. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação. Aprovado por todos. Passamos à leitura das indicações. Indicação de número 164/2020. Sugere ao senhor prefeito estudos visando a criação e implantação de uma unidade de apoio da Guarda Municipal de Itapira entre os bairros dos Prados e Estorlupe, haja vista a distância da unidade principal. Autoria Bete Manuel. Indicação de número 165/2020. Sugere ao senhor prefeito estudos visando providenciar uma sala especial adequada aos pacientes que têm como destino o tratamento psiquiátrico nos hospitais em referência. Pela Autoria ordem, Bete presidente. Manuel. Pela Eu ordem, peço que seja lido na íntegra. 166. Isso, o 66, isso aí. Obrigada. Pois não. Indicação de número 166/2020. Excelentíssimo senhor presidente, sugere ao senhor prefeito e à Secretaria de Saúde estudos visando providenciar um centro de hemodiálise no Hospital Municipal para pacientes de Covid-19 com complicações renais. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, determinar os setores competentes estudos visando providenciar um centro de hemodiálise no Hospital Municipal para pacientes de Covid-19 com complicações renais e para pacientes pós-pandemia que sofrem da mesma enfermidade. Cita-se como exemplo um servidor do Hospital Municipal, motorista de ambulância, infectado com Covid-19 que, com complicações renais, necessitou-se deslocar ao município vizinho, Santa Casa de Mojimirim, para realizar tratamento adequado. Sala de sessão, vereador Antônio Caio. Aos 15 de setembro de 2020, Bete Manuel, vereadora. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Louris. Só para esclarecimento do plenário, é muito boa a indicação da vereadora Bete, e só para salientar que já foi comprado o aparelho de hemodiálise portátil para UTI, já está num processo com uma doutora para fazer, porque não é só o aparelho, e sim também a parte médica necessária, né? Nas próximas semanas agora, já estará instalado o aparelho para hemodiálise na UTI do Covid e também com a equipe médica responsável para tal. A indicação é boa, da vereadora, sem sombra de dúvida, mas salientar que já está executada. E só lembrando o nobre vereador Vale Maurício, só lembrar os vereadores que eu vou deixar a senhora falar, porque não é permitida discussão nas indicações, porém, como o vereador Luiz falou, a senhora tem o direito também de falar, mas... Quero lembrar o nobre vereador que essa já é uma sugestão minha desde campanha e que eu venho cobrando isso, como foi com o mamógrafo e como será também com o tomógrafo. Muito- Porque um hospital de 30 anos, não demorar 30 anos para ter esses quesitos, Tudo bem, É o fim da vereadora. picada. Só esclarecer que nós temos tomógrafo também, vereadora. Só esclarecer. Vamos, vereador Carinhos. Questão de ordem, vereador Fábio? 167 na íntegra, por favor. Como requer. Indicação de número 167/2020. Excelentíssimo senhor presidente, sugere ao senhor prefeito a limpeza de rua e sarjetas no bairro Recreio Santa Fé e Residencial Monte Belo. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado em signo plenário, determinar os setores competentes a limpeza de ruas e sarjetas nos bairros Recreio Santa Fé e Residencial Monte Belo. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 15 de setembro de 2020, Fábio Galvão dos Santos, vereador. Indicação de número 168/2020. Sugere ao senhor prefeito implantação de lombada ou passagem elevada na rua Milico, de frente à creche municipal Irmã Maria das Mercês, no bairro do Cubatão. Autoria Carlinhos Sartori. Indicação de número
de 2020, sugere ao senhor prefeito municipal a implantação de lombada ou passagem elevada na Avenida Paulette, próxima à papelaria Rispel. Autoria Carlinhos Sartori. Indicação de número 170, 2020, sugere ao senhor prefeito a limpeza e a retirada de galhos e árvores que caíram e foram arrancados por tempestades recentes, próxima à propriedade dos Bruini, no bairro do Brumado. Autoria Carlinhos Sartori. Indicação de número 171, 2020, sugere ao senhor prefeito a implantação de projeto de iluminação pública na rua Antônio Gonçalves, Tunico Barbeiro. Autoria Toninho Marangoni, em Barão Ataliba Nogueira. Indicação número 172, 2020, sugere ao senhor prefeito a implantação de monitoramento das entradas das estradas rurais do município. Autoria Toninho Marangoni. Indicação de número 173, 2020, sugere ao senhor prefeito inclusão do condomínio de chácaras da ex-propriedade do, acho que é Plácido Coraça, né? Aqui está escrito diferente. Localizado no bairro do Tanquinho, no programa Cidade Legal. Autoria Toninho Marangoni. Serão despachadas ao senhor prefeito municipal. Leitura do ofício, Companhia Paulista de Força e Luz. Informar a essa Câmara que essa companhia, bem como o faturamento mensal do município, instituir e requerer que sejam incluídas na lei orçamentária LOA, incluir os valores em aberto ou a vencer do município. Assina a Gerência de Serviços Comerciais Pedro César de Aro. Não havendo mais matérias no expediente, passamos de imediato para a ordem do dia. Projeto de Lei 79/2020, denomina a Academia ao Ar Livre da Praça da Justiça, entre o Jardim Galego e a Vila Figueiredo, de Ada Damasco Laurindo. Autor Carlinhos Sartori. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Aprovado por todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo em vista a aprovação por unanimidade em primeira votação, requeiro que venha já para a segunda votação o projeto. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Sem mais matérias... Senhor presidente, só Pois gostaria não? de justificar Pois não, vereador, o desculpa. projeto. Então, trata-se de uma pessoa, né, tratava-se de uma pessoa que viveu muitos anos ali na Vila Figueiredo, foi também enfermeira aposentada, sempre trabalhou assim em prol do povo, proativa, ajudava. Ela, da igreja do qual ela fazia parte, ela também sempre prestou serviço à população mais carente, uma pessoa muito boa, que a família ainda, o esposo, ainda filhos ainda residem naquele bairro. Então, eu acho justa a homenagem a uma pessoa que trabalhou em prol do seu próximo e, por isso, então, hoje está sendo aprovado o projeto. Agradeço a todos os vereadores que, quem não a conheceu, foi uma pessoa muito boa, uma pessoa que passou pela terra e deixou seus feitos bons em prol da população. Muito obrigado. Muito bem. Agora sim, sem mais matérias, a presidência agradece a todos os vereadores, imprensa, colaboradores da casa. Declara encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa semana.